Aí. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um carpool aqui, eu e o Léo Fontes, meu sócio, companheiro de crime. Há 7 anos com a LAF, né? Mas 7,5. 7,5. Mas há 10 aí já. E aí pra começar a gente vai lá aonde a gente abriu a primeira LAF. Vamos contar como que a gente achou a primeira LAF, como que foi. Foi meio difícil pra gente achar o lugar. É, Né? porque na verdade a gente não tinha nada, inclusive dinheiro. Isso aí, muito. E pra abrir a primeira LAF, né? Pra alugar um lugar, você tem que ter pelo menos dinheiro. A gente nem isso tinha. A gente só tinha vontade. Não tinha nem garantia. E coragem, que foi o mais importante até hoje. E aí a gente encontrou um prédio ali na José Alves, com um aluguel particular, assim que fala. É, porque as imobiliárias não aceitavam. A gente não tinha nem garantia, crédito na cidade, porque ninguém conhecia a gente. É. Eu achei meio que sem querer, foi eu que achei, né? Não sei se foi você ou sua mãe. Eu Acho sei que que foi a sua mãe me minha levou lá, falou assim, tem um lugar ali na rua da prefeitura ali. Aí ela me levou lá um dia pra ver e tava cheio de uma trepadeira na frente, não dá pra enxergar Tava nada. bem né? zoado, bem zoado. Bem zoado. Inclusive depois essa trepadeira deu um trabalhão pra tirar, a gente teve que... a gente precisa contar a história da gasolina no chão. Putz. Porque assim, os pedreiros da obra foram nós mesmos. Sim. Eu, a Índia e minha mãe. E desde a parte de arrancar a trepadeira do chão, Subir na calha subir na calha, pra pintar. pintar a porta, a parede. E aí conforme manchava A o gente pintou a chão, parede com tinta óleo. a gente pintou com tinta óleo. Uma parede, que a gente queria uma parede laranja. Quem entende aí de tinta sabe Pinta a parede com tinta a óleo. beleza que a gente fez. E aí caía tinta no chão e a gente tinha que passar gasolina no chão pra tirar a tinta. Quase E aí morremos. passava mal. Pô. E aí a gente foi fazendo essa reforma aí mais ou menos ali entre dezembro e janeiro, né, de 2014, dezembro de 2013. Porque o plano era abrir em 1º de fevereiro, né? Então a gente tinha que correr contra o tempo. E aí começou a história. A gente tinha o quê? 30 alunos? 32. 32 alunos. Eu ainda não dava aula nessa época. Cuidava ali da parte do atendimento administrativo. Mas a gente já tinha o plano B que se precisasse eu também iria pra linha de frente. Claro que precisou. Lógico. Acho que o quê? 2, 3 meses, sei lá, 4 meses. A gente já tive que começar a dar aula também, voltar a dar aula. E aí, em maio, a gente fez o Dia das Mães, né? Mas foi o primeiro recital da LAF, foi o Dia das Mães. Foi na própria recepção da escola. A gente mandou fazer um palquinho. Quanto tinha aquele palquinho? 1,5? Sim, Era bem pequeno, assim. Ele era pequeno, mas as salas eram tão pequenas que você colocasse ele na sala e já tomava conta da sala também. E aí o palquinho, tiramos a mesa da recepção, colocamos um palquinho lá e foi. Alugamos 30 cadeiras, Alugamos né? incríveis 30 cadeiras e lotou. E foi aquela noite que a gente ficou fazendo coraçãozinho, né? Na noite anterior, ficou até meia-noite, sei lá. Mais de meia-noite, recortando o coração e colando Pra colar na parede. E aí foi a estreia. Foi o primeiro recital. Primeiro recital oficial da LAF. Com incríveis 30 pessoas, mas já muito trabalho e dedicação. Foi muito legal. Foi emocionante. Foi muito emocionante porque foi um dia, assim, foi o primeiro evento que a gente realizou com nossos próprios alunos. Panfletava na rua, a gente mesmo, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar a panfletagem. E a gente tentava fazer parceria, mas ninguém queria fazer parceria com a gente. E aí, como o Léo falou, a gente fazia tudo com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias ideias. Nesse Dia das Mães a gente entregou rosa no farol, lembra? Foi, verdade.
A gente entregou rosa no farol com um panfletinho da LAF, né? Então a gente já fez uma ação de divulgação nessa Naquela época. época tinha panfleto ainda, gente. A galera aí, jovem, sabe o que é isso aí. Aí o prédio. Nós estamos chegando aqui no prédio. Deixa eu dar uma manobrada aqui. Tá bem diferente a rua, tem umas coisas que não tinha aqui. Filma lá, ó. Aí que eu vou trocar. Caralho. O que você quer trocar? Do lado da câmera. Eu acho que... tem... Não para. 2 weeks later. Depois vocês vão ver aí. Era aqui. E aí a gente pintou de branco, né, a parede. Era branco. Inclusive acho que esse grafiato aqui é o mesmo daquela... Ah, não é não, é outro. Mas esse foi o primeiro lugar da LAF. No fim do ano a gente fez festa de fim de ano. Teve Dia dos Pais. Teve Dia dos Pais, tudo na recepção. Teve Dia dos Pais e teve fim de ano. Não teve fim de ano? Teve fim de ano. Naquele ano eu não lembro, eu sei que no outro teve, né? Eu acho que teve. Ah, não teve, porque daí em 2015 já foi o recital do Dia das Mães lá no Centro Cultural. Exatamente. Foi o primeiro recital grande da LAF, assim, fora da escola. Foi no Centro Cultural de Mojimirim, que a gente fez 2 períodos, né? Em 2015 a gente fez 2? Não, foi não. 2015 foi só um. Foi só um. E aí de 30, 40 pessoas que ficavam lá na sala de espera assistindo, nesse recital de 2015 tinha 300 na plateia. Exatamente. E aí isso, tipo, um ano e 2 meses depois, né? 3 meses aí. Foi um recital bem legal. Foi um recital que marcou muito a nossa vida, porque foi pra valer plateia, teatro. E aí, bandas, né? Foi a bandas. primeira vez que a gente conseguiu fazer bandas com os alunos, porque nos outros a gente colocava playback para os alunos acompanharem. Tipo, tinha um aluno de baixo, daí esse aluno tocava em cima de um playback, em cima às vezes da música mesmo, original, porque a gente não tinha aluno suficiente para montar a banda. Em 2015 a gente conseguiu fazer isso, e é uma coisa que é muito importante, né? Porque o aluno ele tem que praticar, né? Ele precisa ter essa experiência de tocar em banda, de vivenciar a prática, né? Pra aprender, pra internalizar tempo, ritmo, coisas que ele só vai conseguir tocando junto com outras pessoas, né? Então a gente sempre falou para os alunos que os ensaios de recital e o próprio recital também são aulas, né? E em 2015 a gente conseguiu fazer isso. Ainda tinha poucos alunos de canto, eu me lembro. Então um aluno de canto cantava 5 músicas. Um show só do cara. Tinha, sei lá, 10 alunos de canto, nem isso, eu acho. E aí depois a gente não fez recital no fim do ano, fizemos em 2016, no final do ano Recital de fim de ano. seguinte. Aí esse foi 2 períodos. Esse foi tão grande que a gente teve que dividir os alunos em 2 períodos, porque não cabia na plateia. Sim. Então foi um recital que no total deu mais de 600 pessoas Assistindo, né? assistindo. Alunos deve ter dado que uns 60 por aí. Por aí. O pessoal estragou o carro, quebrou. Parou. E aí depois a gente teve 2017, né? Recital, que foi o... Foi no Centro Cultural também. Foi da Cortina, né? Foi da Cortina. O Centro Cultural tinha uma cortina, mas a cortina era elétrica, então os professores precisaram ajudar a gente a toda final de música. Eu tenho que falar que essa brilhante ideia horrorosa foi minha, de cada música fechar a cortina e abrir. E aí todo mundo tinha que ir lá e fechar a cortina. Minha mãe até hoje me culpa, porque foi uma porcaria esse negócio de abrir e fechar a cortina a cada troca de música. Mas enfim, a gente tá aqui pra errar e acertar. Depois foi 2018. Pra mim, particular, assim, não sei pra Andy, mas foi o recital mais marcante, mais bonito. Tanto desde o lugar até o resultado final. Foi o primeiro recital, assim, que realmente, a hora que eu olhei assim do palco, eu falei assim, uau, tem muita gente. Todos têm uma história especial, né? Só que esse, eu acredito que nós tínhamos alcançado um nível profissional muito grande. E aí esse recital transmitiu isso.
vocês terem ideia, esse recital tinha 600 pessoas assistindo, ao vivo ali, sem troca de turnos, assistindo. Foram mais de 120 alunos tocando. Foi o recital eterno, né? Recital eterno. Começou às 5? Começou às 6, né? Às 6. E terminou às 11 da noite, foi isso? É, mas tá bem longo, assim, tipo, estilo Rock in Rio. Tinha as tendas, mano. E aí a gente ficou muito feliz, porque profissionalmente a gente tinha alcançado um patamar que foi o que a gente sempre sonhou, né? Daqui a pouco a gente vai até falar essa questão, né? O que a gente sempre sonhou pra lá. E também profissionalmente com relação à parte musical dos nossos alunos, né? Que a gente conseguiu fazer, por exemplo, Bohemian Rhapsody, que é uma música dificílima em todos os sentidos, e a gente fez, e até hoje eu particularmente, eu assisto o vídeo e eu fico orgulhosa do resultado. Realmente, foi muito legal. E aí a gente fez parcerias com alguns bares aqui da cidade, onde a gente levava os alunos pra tocar. E aí não tem como não falar do Garden, que foi assim um palco muito legal pra lá. Um palco de bandas de rock, praticamente dos adolescentes. E foi muito legal. Acho que 3, 4 vezes a gente lotou a casa, né? De ter que fechar as portas. De ter fila na porta pra entrar. Foi muito louco. Bandas daqui da cidade, bandas bem antigas da cidade, não conseguia fazer isso no Garden. E a LAF fez várias vezes. Foi muito legal. Foi mais uma vitória, foi mais um motivo de orgulho, né? Sim. E também ver os alunos se divertindo fazendo aquilo ali, né? Ver que eles estavam curtindo mesmo, uma coisa que eles sempre quiseram fazer e fazendo bem, e cada apresentação dessas quebrando, né, o gelo e ficando cada vez melhor. E foi muito bacana também. Teve o shopping, que a gente verdade. colocou um piano no meio do shopping Buriti. Aí Mogi Guaçu. A gente assim, eu com a Ingrid, nós dois. E mais uma vez panfletando na cancela do shopping. Bem legal, acho, da gente falar aqui, ó, nessa nossa parceria musical, que a gente se dá muito bem musicalmente falando. A gente ensaia pouco e consegue fazer coisas. Acho que a gente tem um bate-bola bem bacana, assim. Eu sempre achei. Fazer um vídeo, às vezes a gente, sei lá. Chegar e vamos fazer um vídeo? Vamos? Bora, senta lá e faz. A gente tem essa. Acho que a mesma sintonia que a gente tem na sociedade, a gente tem na hora que a gente vai tocar junto também. É uma coisa que sempre existiu, assim. E é muito bacana isso, eu gosto muito, particularmente. A LAF, meu propósito, assim, desde que eu abri a LAF, é ajudar as pessoas a realizar o seu sonho de tocar um instrumento. Porque particularmente eu estava bem cansado, chateado de ver as pessoas procurarem determinados lugares, professores, né, entregando, confiando, né, nesses professores, nessas escolas, enfim, essas pessoas que dão aula de música, e não tendo nenhum resultado. Ao contrário, traumatizando, né, causando um trauma irreversível às vezes, né? A pessoa vai lá, confia no profissional que é para aprender violão, piano, enfim, e aí o profissional não está bem preparado, não está bem estudado e acaba destruindo o sonho dessa pessoa de tocar um instrumento. E aí o meu propósito, né, desde que eu abri a LAF junto com a Ingrid, era isso. Não, a gente vai ensinar as pessoas a tocar o instrumento. A gente vai quebrar esse paradigma. Exatamente. Né? Que música é um negócio que tem que ter dom. Não tem que ter dom. Música tem que ter vontade, tem que ter sonho, tem que ter treino. E também essa questão de que, infelizmente, a música ela é muito mal vista no sentido do profissional da música, né? Então muitas pessoas usam a música de forma... aprendi a tocar, sei lá, um instrumento ali, mas a pessoa não tem didática, ela não entende que o ensino de música é muito mais do que você saber tocar um instrumento, é você saber passar, é você saber entender o que seu aluno quer e como ele quer aprender, né? Então a gente também queria quebrar o paradigma nesse sentido, que não é que para você ensinar música você tem que ter uma qualificação. Ele tem que ter estudo, dedicação, planejamento, sentar lá, planejar as aulas dele. Esse aluno aqui gosta disso, eu vou ensinar essa música porque ele gosta dessa música, ele gosta desse cantor, né?
Ele quer aprender a cantar em russo, ou tocar uma música em japonês, ele vai aprender. Então era isso que a gente queria quebrar. A questões da estrutura também, né? A gente fez pesquisa de mercado, a gente viveu isso também quando a gente era mais jovem. A escola de música sempre foi aquela coisa lá. Ah, vou aqui abrir um cantinho assim. Mas mesmo depois do profissional até melhorando ali com o passar do tempo, ele continuava estagnado naquela estrutura, sem passar conforto para o aluno. Mesmo que ele estivesse melhorando ali, ele não queria mudar aquela estrutura simples, né? A gente sabe que às vezes a pessoa vai abrir e não tem condições, mas depois, mesmo tendo condições, não investia naquilo para o aluno se sentir melhor. E a gente, mesmo com muita simplicidade desde o início, a gente sempre quis dar uma estrutura diferente para os nossos alunos, né? O grande diferencial nosso sempre foi isso. Todos os nossos instrumentos sempre foram novos, instrumentos bons, profissionais, desde o violão até o piano, o amplificador. A gente sempre quis proporcionar para o aluno algo que ele chegue lá e se sinta em casa. Ele chega na LAF, se sinta em casa, ele se sinta confortável, ele possa ter experiência de tocar com uma guitarra que ele vê na TV, que ele vê o artista que ele gosta usando e ele possa tocar. A gente sempre teve assim, vamos nos programar para investir nisso, do que uma coisa de má qualidade que a gente sabe que não ia fazer o aluno se sentir bem, né? Agora a gente esqueceu de falar da sala da bateria. Sala da bateria, a primeira sala de bateria da LAF cabia o quê? Uma bateria? Uma bateria, metade de uma bateria confortavelmente, né? Teria que ser. E a gente fazia os ensaios dos recitais nessa sala. Ela tinha o quê? 4x4? Acho. Naquela época, né? Não tinha coronavírus, então a gente espremia todo mundo lá dentro. Nossos alunos dessa época, os alunos raiz LAF, sabem o que a gente tá falando. Sim. Era ali o baixo pro alto pra não pegar no prato de ataque da batera. O teclado tocando que nem dinossauro. Pra poder caber todo mundo. Foi assim que começou. A gente nunca teve estúdio, salas grandes para ensaio, não. Era ali pequeno, mas já era uma sala acústica, já era uma sala que a gente mesmo construiu ali. E... Aquela vez que a gente foi colar a espuma na porta e com a cola lá que nós dois quase morremos. No prédio 2 da LAF, a LAF tem 3 prédios, né? Não, foi no primeiro, foi lá no... A gente foi colar, acho que foi aquela negocinho na porta, assim. A gente tava na... Eu lembro que tinha aquele degrau. Verdade. Aquela cola de sapateiro. Acho que foi cola de sapateiro, sei lá. Mas a gente usou também na LAF 2. Usamos, A gente, fizemos a LAF 2. E na LAF 2, o meu pai ajudou na construção. E aí, na hora, tinha que colar aquele Sonex, né? Uma espuma acústica pra tratar o som. E a gente fomos colar e a gente foi colar com cola de sapateiro. Cola de sapateiro, não sei se todo mundo sabe aí, mas acaba sendo uma droga, né? Meu Deus do céu. E a gente ficou bem Quando louco. A gente viu, a gente já tava quase caindo em cima do trabalho ali. Uma experiência bem marcante. A diferença da LAF 1 para a LAF 2. E eu penso que, assim, para mim a LAF 1 foi o começo, foi o start. E a LAF 2 foi, sabe, o ápice. Quando você fala assim, caramba, que a gente chegou em 300 e poucos alunos, né? Em 2017? 2018, né? 18, mais de 300 alunos matriculados. E foi aí que a gente falou assim, nossa, a gente começou com 30, agora estamos com mais de 300 alunos. Então a LAF 2 ficou muito marcada por causa desse feito aí que a gente conseguiu. Sim. Veio a LAF 3. Veio a LAF 3. Conta aí, Ingrid, como é que foi a LAF 3? A LAF 3, a gente teve aí bastante a ajuda do meu pai, né? Na questão do prédio e tudo mais, aquisição e tal. E a gente. Só que a LAF 3 era uma casinha simples. A gente queria sair lá do prédio da LAF 2 e a gente, por coincidência, na mesma rua tinha uma casa lá pra vender lá. E aí a gente viu, só que era uma casa muito simples, né? Ela tinha 3 cômodos e tal. E aí a gente enfiou na cabeça que a gente queria reformar tudo aquilo. Então uma coisa que talvez demorasse ali
sei lá, um ano foi o quê? 3 anos pra ficar pronto, porque a gente fez Quase conforme as condições da gente, né? Pra variar, a gente... Né, Pra variar, a gente sempre colocou a cara sem ter a grana, né? E aí a gente rezava pra Deus pra aparecer, né? Fazia os financiamentos daqui, os financiamentos dali. E aí a gente... A casa tinha telhado, a gente colocou laje, só que a casa era muito velha, então teve que fazer fundação na casa inteira, como se tivesse construído uma casa nova, pra quem não entende. Pra colocar laje pra poder construir em cima. E aí o pedreiro, né, o seu Edson, a gente tá falando do seu Edson, pedreiro de confiança do meu pai, lá de São Paulo. E aí veio a pandemia, né? E a LAF não tava pronta ainda e a gente começou a ficar meio preocupado, assim, porque a gente pagava aluguel. E aí a gente teve, né, a gente precisa falar que não foi um período fácil pra ninguém e pra gente também não foi. Vocês imaginam, né? Música, que é um negócio que já é visto como supérfluo, infelizmente. E aí a gente perdeu mais da metade dos alunos em 2020. Só que aí que tá a questão, né? A gente não desistiu. A gente conseguiu mudar, sem terminar algumas coisas, mas a gente mudou pra dentro. Fizemos umas coisas nós mesmos pra variar, né? Você sempre tem que ter, né? Essa parte. E aí em 2020, em outubro de 2020, a gente não conseguiu mudar assim que começou a pandemia, porque tinha muita coisa pra fazer ainda. A gente achou que ia conseguir fazer rápido, mas não conseguimos. E só que a LAF 3, eu acho que ela é o que a gente sempre sonhou, né? Estruturalmente, o ambiente. Hoje, quando eu pelo menos estou lá dentro, pra mim é como se fosse um sonho. É um sonho que às vezes eu nem acredito que é real, assim. Mas é a consolidação, na verdade, de todo esse sucesso pra mim. Pô, a LAF 3 é... Particularmente, eu comecei dando aula de bicicleta na casa dos meus alunos quando eu tinha 14 anos. Pegava lá a bicicletinha e ia lá pedalando. E agora eu chego para trabalhar todo dia, olho a LAF 3, né? Aquele prédio nosso, com a nossa cara, com o nosso trabalho, nossos alunos. E é o que a gente falou, chega a ser inacreditável a realização de um sonho, né? Da bicicletinha lá que eu saía para dar aula, para um prédio lindo, grande, num ponto da cidade muito importante, que só está crescendo. Com salas do tamanho que a gente sempre quis. Com instrumentos maravilhosos dentro. E o melhor de tudo, com alunos. Nós temos a agenda lotada. Tivemos que desmarcar aluno para estar fazendo isso aqui, porque a gente não tem tempo. E então, só agradecer mesmo. E também eu acho que a gente pode falar do online, né? Sim. Que a pandemia trouxe pra gente uma realidade que a gente nem sonhava, a gente não cogitava online. E quando começou, eu confesso que quando a gente começou online, eu fiquei um pouco assustada. Porque eu nunca tinha dado aula online na minha vida, nunca tinha, né? E hoje é uma coisa que é o futuro, é uma coisa que eu particularmente dentro da LAF, acredito que a gente não quer deixar de fazer. Na verdade, a gente tá com mais projetos agora no online, a gente quer ampliar mais ainda o online e continuar com as aulas na LAF presenciais, mas também dar mais espaço para online, porque foi algo que foi uma das coisas que salvou a LAF na pandemia. E também eu acho que o mais importante, uma das coisas importantes é falar que a gente se abriu para isso, né? Então não fechamos a cabeça, não desanimamos, não falamos assim, perdemos mais da metade dos alunos, a melhor coisa é fechar. Na verdade, a gente procurou honrar com os nossos compromissos, sacrificar algumas coisas para honrar com os nossos compromissos e manter a LAF viva. Esse foi o pensamento e o online veio aí para agregar nisso. O online eu era meio putz, não quero trabalhar com online, não gosto. E aí tivemos que aprender a trabalhar com online. E hoje a gente tem alunos para fora do país, outros estados. Eu tenho aluno que eu nunca vi pessoalmente, aluno que começou
começou já no online e vai ser sempre online. Ah, você tem um aluno que nem brasileiro é, né? Sim, eu tenho um aluno que é português e tal. E foi bem legal, porque esse realmente ele conheceu a LAF através de outros clientes lá na Europa. E pô, muito legal essa coisa do online, de como que a gente pode chegar tão longe e levar a nossa metodologia, levar o jeito que a gente ensina para outros países. Então, pô, acabou sendo muito legal. E o mais legal é saber que a gente tá querendo continuar nisso e até trazer outras coisas, né? Coisas novas. E nós estamos aqui com a Raquel, que a gente não podia deixar nunca de falar dela, né? É, Raquel, olha lá, Raquel, você... Como que a Raquel chegou na LAF? A Raquel chegou em 2017. A gente queria adotar um cachorrinho. A gente já tava com planos de adotar um cãozinho. E aí a Vitória, aluna do Léo, mandou uma foto de uma cachorrinha que tinha sido achada na rua. Ela postou no Stories. Ela postou no Stories? Postou nos Stories. Que se alguém queria ficar com ela... Porque a moça que achou ela não tinha muito cachorrinho já, não ia conseguir ficar. E que ela ficava ali no centro comendo pastel velho, comida velha, né, Raquel? E que aí a moça ficou com dó e levou ela pra casa, mas não tinha condições de ficar com ela. E aí a gente falou, por que não? Por que não? Por que não ter um cachorro? E a Raquel mora na LAF. Sim. Sempre pergunta pra gente onde que ela mora na LAF. É, eu tenho 6 gatos e eu fico mais com a Raquel do que com os meus gatos, né? Então, assim... A gente passa o dia na LAF. As pessoas às vezes falam assim, ai, coitadinha, mas ela fica sozinha. Não, ela não fica sozinha, muito pelo contrário, ela fica muito acompanhada, porque ela fica o dia todo com a gente lá nas salas de aula, ela tem acesso pela escola, então ela fica muito bem acompanhada, né? Ela tem a caminha dela, mas ela pode ter aluno meu que gosta de levar a caminha pra dentro da sala, pra ela ficar lá junto. E a Raquel, ela... Uma coisa interessante dela é porque ela é uma cachorrinha que, assim, ela tem uma intuição e a gente usa essa intuição dela, né? Sim. Quando a gente tem que resolver alguns problemas da LAF, coisas assim que a gente não pode falar, e a Raquel tá sempre junto, nas reuniões, nas entrevistas. A Raquel senta do nosso lado e ajuda. É nosso termômetro. É o instinto canino. E com certeza o destino não trouxe ela à toa pra gente. Não, já tava meio que escrito assim, que ia ser ela. E de fim de semana a gente vem ver ela. Sim. Sábado, domingo a escola não tem aula. Mas a gente vem aqui. Mas a gente vem todo sábado, todo domingo, pra ver se tá tudo bem. Água, comidinha. Alimentar ela. A Raquel como dizem, a Raquel é super mimada. Mimadíssima. Super mimadíssima. É uma cachorra alérgica, então exige cuidados especiais com o pelo, com a pele. Não come qualquer ração, né, Raquel? Tá velhinha agora, tá exigindo mais cuidados. Manda um beijo aí, Raquel. Ela fica meio emocionada quando ela anda de carro.